Vamos pegar daí então, porque o Leandro Rezende conversou com os senadores justamente uma PEC da transição. E o bastidor é que o texto desta proposta de emenda à Constituição está pronto. O principal destaque é que o valor de R$600 para o Bolsa Família seria permanente. E detalhe, hein? Acima do teto. Leandro, uma apuração é sua, cabe a você explicar melhor aí, tintim por tintim. Pois é, Cisne, agora com calma, né? Boa tarde para você, para Muriel, para todo mundo que está com a gente aqui no Visão CNN. Pelo que eu apurei, a visão aí que a senadora Simone Tebet expôs para Basília Rodrigues mais cedo, ela é uma visão que estava presente nos debates, mas é um voto vencido. A ideia de que o Bolsa Família ficasse fora do teto, né, por um ano, isso era a proposta inicial, depois veio essa ideia de que ficasse 4 anos fora do teto, algo que foi endossado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a apuração da nossa colega Thaís Arbex, né, mostrando isso, mas aparentemente o texto vencedor, o texto que está aí circulando nas mãos dos senadores com quem eu conversei, transforma o Bolsa Família em algo permanente para sempre, né? Como não tem especificação sobre o tempo que ele deve vigorar, fora do teto, há um entendimento de que ele está sendo colocado como um benefício permanente acima do teto de gastos. Nesse primeiro momento, pelo que eu consegui apurar, o texto da PEC da transição, que agora o PT está querendo colar aí, que seja chamada de PEC da Bolsa Família, né, do Bolsa Família, porque isso dá um outro peso político, facilita o entendimento dos senadores em aprovar e cria uma legitimidade maior para essa proposta. Mas esse texto que está nas mãos aí dos senadores agora, pelo que eu apurei, aguardando o Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, apresentá-lo, o que pode acontecer ainda hoje, esse texto está ali com o valor de 175 bilhões, né? O Pedro já estava trazendo essa informação para a gente, com o Auxílio Brasil, que vai ser chamado Bolsa Família, permanentemente fora do teto. O que o relator geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, me diz? Que a sociedade brasileira precisa fazer um pacto contra a miséria, contra a pobreza e entender que esse gasto com o Bolsa Família, na verdade, não é um gasto, em si um investimento. É uma batalha que se desenha para o Senado, porque hoje tinha uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado marcada. E a oposição ao governo eleito, ou seja, a base do presidente Jair Bolsonaro, conseguiu se mobilizar para articular e não ter essa sessão da CCJ, que seria ali um comecinho de tramitação dessa PEC da transição, cujo texto ainda não veio a público de forma definitiva. O que a oposição quer? Que seja um texto mais dialogado com os líderes do Senado, não só os futuros governistas que estão discutindo arduamente esse texto desde que a transição começou, mas também com a futura oposição, que está cobrando muito que haja diálogo. O senador Carlos Portinho, que é o líder do governo Bolsonaro no Senado, acabou de me escrever aqui nesse sentido. Então, há essa expectativa de que a PEC seja apresentada hoje, com essa ideia de colocar o Bolsa Família como algo permanente. Enquanto isso, a futura oposição, atual governo do presidente Jair Bolsonaro, já se articula cobrando para que seja um texto mais dialogado. Muitos pontos ali que estão deixando os senadores do PL bastante insatisfeitos, gente. Perfeito, Leandro. Então a expectativa segue então de que a PEC seja divulgada hoje. Ontem a gente ouviu José Guimarães, o deputado do PT, falando que deveria ser analisada, deveria ser entregue, na verdade, essa PEC amanhã, quinta-feira, ou seja, adiando já essa data. Mas a apuração do Leandro fala que sim, ainda existe chance dela ser apresentada, do texto ser revelado ainda hoje. A gente segue muito nessa expectativa, querendo saber todos os detalhes sobre esse texto. Ainda bem que tem o Leandro, os nossos craques aí para seguir apurando pra gente. Qualquer novidade nos chame. Leandro, obrigada. Pode ser apresentada hoje a proposta de emenda à Constituição que vai permitir o pagamento do Bolsa Família de R$600 no ano que vem, chamada PEC da Transição. O Conselho Político da Transição decidiu apoiar a exclusão dessa despesa do teto de gastos. O senador Randolfo Rodrigues, integrante da equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, negou que 7 bilhões de reais de emendas do orçamento secreto, que estão congeladas, seriam liberadas por meio dessa PEC. Eu particularmente acho impróprio. E o debate ontem que eu tive com líderes do Senado, presidido pelo presidente Rodrigo Pacheco, foi no sentido contrário a isso. Essa história da distorção funcional do chamado RP9, orçamento secreto, o próprio parlamento, no meu entender, tem consciência que tem que ser resolvida.
O Bolsa Família fora do teto de gastos recebeu o apoio do Conselho Político que acompanha os trabalhos da transição de governo. O Conselho é formado pelos representantes de 14 partidos que apoiaram Lula na eleição. Nós temos um acordo entre os partidos que compõem aqui o nosso Conselho de que a PEC do Bolsa Família, excepcionalizando a totalidade do programa Bolsa Família, é essencial para que a gente atenda a essas reivindicações e a esses compromissos que nós tivemos com o povo brasileiro. O Bolsa Família precisa ser incluído no orçamento de 2023. Eu quero receber o texto, em seguida levar a apreciação dos líderes do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado, e aí só então, quando houver um consenso, que não houver divergências, discordâncias do texto e, sobretudo, do que vai compor esse espaço orçamentário, é que nós aí, chegando ao entendimento, a um consenso, a uma concertação, a gente então partiria para pegar as assinaturas e botar para tramitar a PEC. Pode ser apresentada hoje a proposta de emenda à Constituição que vai permitir o pagamento do Bolsa Família de R$ 600 no ano que vem, chamada PEC da Transição. O Conselho Político da Transição decidiu apoiar a exclusão dessa despesa do teto de gastos. O senador Randolfo Rodrigues, integrante da equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, negou que 7 bilhões de reais de emendas do orçamento secreto, que estão congeladas, seriam liberadas por meio dessa PEC. Eu particularmente acho impróprio. E o debate ontem que eu tive com líderes do Senado, presidido pelo presidente Rodrigo Pacheco, foi no sentido contrário a isso. Essa história da distorção funcional do chamado RP9, orçamento secreto, o próprio parlamento, no meu entender, tem consciência que tem que ser resolvida. O Bolsa Família fora do teto de gastos recebeu o apoio do Conselho Político que acompanha os trabalhos da transição de governo. O Conselho é formado pelos representantes de 14 partidos que apoiaram Lula na eleição. Nós temos um acordo entre os partidos que compõem aqui o nosso Conselho de que a PEC do Bolsa Família, excepcionalizando a totalidade do programa Bolsa Família, é essencial para que a gente atenda a essas reivindicações e a esses compromissos que nós tivemos com o povo brasileiro. O Bolsa Família precisa ser incluído no orçamento de 2023. Eu quero receber o texto, em seguida levar a apreciação dos líderes do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado, e aí só então, quando houver um consenso